começar do básico aqui, o que é então essa ideologia de gênero? A ideologia de gênero é um sistema de crenças, de valores, que visa erradicar o conceito do sexo biológico. É uma ideologia que acredita que, muito baseada no construtivismo social, que eu particularmente tenho chamado de construtivismo radical, social radical, porque é evidente que uma parte das nossas ações, da forma como nós nos comportamos, falamos, tem uma influência, é moldado socialmente, né? É inegável isso. Mas o construtivismo social radical, ele enxerga qualquer experiência humana como apenas construída socialmente. E aí nasce e daí já emerge o conflito. Então a ideologia de gênero, ela meio que brota desse caldeirão construtivista. E dali se começa a discutir quais são os papéis dos homens e das mulheres. É uma performance? É só um papel que a gente exerce? Se um homem nascer homem, mas for tratado como mulher, ele vira uma mulher? Né? Quais são os limites do que é biológico e do que foi imposto socialmente? Então, a ideologia de gênero acredita que houve uma imposição de grupos que eles consideram grupos opressores, e aí eles criam, porque, como toda seita, é preciso ter os seus símbolos, é preciso ter a sua própria linguagem, então eles desenvolveram o seu próprio dialeto, e com isso emergem palavras como cis, heteronormatividade. Então, na cabeça deles, a sexo biológico precisa ser colocado como segundo plano, porque ele não é um marcador tão importante que determina quem são os seres humanos. No lugar disso, eles pretendem inserir gênero, que é um conceito extremamente impreciso, né? Porque gênero pode significar um sinônimo de sexo para alguns, gênero pode significar identidade de gênero para outros. Então, a ministra das Mulheres, inclusive, usa de forma intercambiada o tempo inteiro. É um golpe linguístico, isso foi um golpe que eles deram. Porque quando eles usam gênero, a gente nunca sabe do que eles estão falando. E quando a gente confronta essas ideias, eles dizem, não, foi você que entendeu errado. Né? Que é, inclusive, uma ideia, uma filosofia que eles herdam de uma das raízes filosóficas, que é o pós-estruturalismo. Deixa eu amarrar tudo isso agora. Então, um sistema de crenças que considera que o gênero é fruto de construção social. E por gênero, eu estou me referindo a sexo aqui. E daí eles dizem, se sexo não é tão importante, e gênero, sim, é o que determina a forma como eu me comporto, como eu me visto, então eu posso ser o que eu quiser. Então, não há um determinismo biológico. Eu não nasço alguma coisa, eu viro alguma coisa. Né? E o que eles dizem é, uma mulher, ela vira uma mulher porque ela foi moldada para ser uma mulher. Ela não teve escolha. Tem um pouco de raiz feminista nisso também. Essa Ela mãe não teve Beauvoir, escolha. assim. Ela não teve escolha. Ela se tornou uma mulher ao longo do caminho. Então, se aquela mulher se tornou uma mulher por forças externas, por forças sociais, então qualquer um pode se tornar mulher, basta querer. E daí vem a autodenominação, a autodeclaração. O okeísmo, que é, na verdade, um grande guarda-chuva no qual o transgenerismo é apenas um dos seus elementos, visa separar os grupos sociais em grupos identitários. Né? Então, você tem o grupo das mulheres, você tem o grupo das crianças, você tem o grupo dos transgêneros, você tem o grupo das pessoas negras. É igual o marxismo da luta de classes, né? É puramente marxismo. Porque todos descendem da mesma raiz filosófica que é a teoria crítica, que nada mais é do que marxismo cultural, marxismo ocidental, que também é conhecido como Escola de Frankfurt. Pesquisadores dissidentes da Alemanha fundaram, estabeleceram, foram recebidos numa universidade nos Estados Unidos e lá lançaram a teoria crítica. Com isso, eles visaram entender por que o marxismo não foi capaz de crescer, de se tornar tão bem-sucedido e de prever certos problemas, porque todas as assunções do marxismo clássico caíram por terra, nenhuma se concretizou. Então, eles começaram uma nova escola e dali eles substituíram toda aquela discussão de propriedade, de poder econômico e substituíram por cultura. Por isso se chama marxismo cultural.
ou marxismo ocidental, porque ele cresceu no Ocidente, nos Estados Unidos. Um outro nome também é a Escola de Frankfurt, porque eles vieram de lá. Então, o wokeísmo e o transgenerismo, ele vem dessas duas raízes, que é a teoria crítica, que é o marxismo, que é isso, é a divisão da sociedade em grupos. Antes era o proletariado e a burguesia, e esses dois grupos econômicos foram substituídos por grupos identitários. Mas aí você cria um problema. Se todo mundo é oprimido, se você tem os negros, se você tem as mulheres, o feminismo, o negro, teoria crítica racial, né, supremacia branca, privilégio branco, toda essa E discussão. alguns acumulam algumas Claro. opressões em si, alguns são trans e Claro. negros Sim. e pobres. E eles São deram um megazóides nome da minoria. bonito para isso, né? Deram um nome bonito para isso, que é interseccionalidade. Né? Foi preciso começar a determinar, então, quem tem prioridade na fila da opressão. Quem tem menos e mais privilégios. Porque quem tem, se todo mundo é oprimido, e todo mundo é oprimido por quem? Pelo homem branco. É o homem branco que oprime todo mundo. Então, todas as escolas, eu chamo o apocalipse woke, todos os cavaleiros do apocalipse. Teoria crítica racial e suas ideias de supremacia branca, privilégio branco, reparação histórica, etc. Estudos de decolonialidade, né, que tem total influência nessa abertura de bordas, invasão de imigração, por exemplo, muçulmana na Europa. Multiculturalismo. Totalmente envolvido com isso. Então, você tem todas essas pequenas correntes que, na verdade, convergem para o mesmo problema. E se você observar, tudo é um grande marxismo. Decolonialidade, colonizados versus colonizadores. Feminismo, mulheres contra homens. Teoria crítica racial, brancos contra negros. Transgenerismo, todo mundo que é hétero contra todo mundo que é não hétero. Não se considera nem homo, não hétero. Eles chamam a nossa sociedade de uma sociedade cis-heteronormativa, que são os homens que produziram a ciência. Foram os homens que instituíram o método científico. Foram homens brancos situados na cadeia de poder, lá no topo, que determinaram como a ciência deve ser feita, que verdades são importantes, que verdades, na verdade, são verdade. E daí eles começam a beber de outra fonte, o pós-estruturalismo, que tem toda uma discussão de linguagem. Toda essa articulação, essa maleabilidade linguística, eles herdam muito do pós-estruturalismo. No pós-estruturalismo, a linguagem cria a realidade. A linguagem, ela não existe para descrever algo que existe. A linguagem, ela cria a realidade. Então, se eu digo que eu sou um homem, ponto final. Aliás, é tema desse seu livro, né? Corrupção da linguagem. A gente discute muito isso. A gente articula, como eu e Patrícia, nós articulamos como a instituição wokeísmo, ele se infiltrou na nossa sociedade através de 4 formas de corrupção, e uma delas é a corrupção linguística. Quando você começa a ceder a essa corrupção, é quando você começa a criar problemas, porque você está oficializando e legitimando o que eles falam como uma verdade ou apenas mais uma ideia.